não tem fim. Tudo bom? Como é que tá aí? Bom dia, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Bom dia. Que beleza. Oh, que beleza, que beleza. Família tá bem? Tá tudo bem, tudo graças a Deus. Estamos aqui isolados aqui em casa, Ah. mas fazendo várias atividades. Em casa parece que tem mais trabalho do que fora, rapaz. A louça não para, a casa não para de sujar, criança não para de pedir comida. Eu nunca vi isso, rapaz. Parece Rapaz, mas é uma mudança de paradigma mesmo, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Eu te conheço, assim, do movimento, mas não conheço profundamente. Queria saber, assim, você é espírita desde quando? Rapaz, eu acho que eu entrei no espiritismo desde a pré-mocidade, lá com uns 10 anos, mais ou menos. Minha mãe, ela era enfermeira no Lar dos Velhinhos Maria Madalena. Olha! Ela, né, desde criancinha para lá. Deixava carrinho de corda ali, no Lar dos Velhinhos. E lá no Lar dos Velhinhos tinha uma... Onde é o centro? Qual é o centro? Lar dos Velhinhos Maria Madalena. Ah, do Lar dos Velhinhos. Ah, porque lá tem um centro também. Fora o asilo, tem um centro espírita. Tem. Aí minha mãe me levava para lá e eu vi... Quantos anos você tinha? Uns 10, mais ou menos. E aí eu vi o pessoal da mocidade fazendo as atividades com idosos lá. E assim, eu achava muito bacana aquilo. Até que uma pessoa me chamou, foi o Rock Sena. Não sei se você conhece o Rock. Sim, Rock! Conhecido, Rock do Movimento. O Rock me chamou, falou: você não quer participar com a gente aqui? A gente é lá do Centro Espírita Sebastião Marte, no Bandeirante, a gente veio fazer atividade com os idosos. Eu achei aquilo interessante, aí fui lá no centro, né, conhecer. Aí entrei na pré-mocidade, aí depois na mocidade, aí depois de um certo tempo fui coordenador da mocidade, aí depois passei a dar aulas no ESD, no Instituto Sistematizado da Doutrina Espírita, e agora sou o diretor do centro, né, faço parte da diretoria. De qual centro você é presidente? E diretor de qual centro? Sebastião Marte, no Bandeirante. Você é diretor de que lá? Ou você é presidente? Assim, não tem específico as diretorias específicas, não. Assim, a gente faz parte de um conselho, né? O nosso centro ele tem um conselho diretor, né? Então, não tem especificamente uma área, não. A gente faz tudo, né? Aí o Centro Espírita Sebastião Marte, ele tem uma particularidade, porque ele dirige também o Lar dos Velhinhos. Ah, interessante. Ele é o centro mais antigo do DF, não é? Foi o primeiro centro, ele é de 58. Oh, então, cara, a partir dele é que surgiram todas as outras casas espíritas vieram a partir dele. que legal, cara. Muito legal, muito legal. Muito legal. E seu envolvimento com a arte, quando começou? Lá mesmo? Pois é, rapaz, a arte, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Assim, eu sempre gostei de apreciar, de ver, e acho que o primeiro contato que eu tive assim, com a arte foi o teatro, né? Assim, na Casa Espírita lá, Sebastião Marte, tinha um grupo de teatro, que é o grupo da Neiva, né? Que é um grupo que tem mais de 30 anos, né? E aí, ela ainda dirige, não é isso? Ela ainda dirige. E eu vi o pessoal fazer aquelas estripulias, aqueles negócios, eu achava aquilo assim bacana demais, só que eu era muito tímido, né? E eu ficava pensando, será que eu vou conseguir entrar no teatro, né, e perder essa timidez? Sempre fui tímido assim na escola. Aí eu entrei no grupo de teatro, né, assim com, sei lá, com 15 anos mais ou menos, né? E aquilo me encantou, né? Aqueles exercícios de laboratório, aquelas coisas de pantomima, né? De fazer aquelas caricaturas e tal. E aí fui gostando daquilo, rapaz. Aquilo foi um bichinho que me picou, né? A arte é um bichinho que pica a gente. Quando pica, e parece que é um vírus, assim, que está em você e você não consegue largar. Então, o primeiro contato com a arte foi o teatro, né? Assim, de participar, né? da mocidade lá na década de 90, né? Mais ou menos. Fantástico. Deixa eu perguntar. E o cinema? O vídeo, né? Vídeo, cinema. O vídeo, né? É outra coisa que eu sempre gostei também, foi de cinema, né? Assim, sempre fui apaixonado de assistir filme, né? De ver assim, as atuações, de ver como é que estava a luz, né? De ver como é que estava aquelas roupas bonitas, né? De filmes de época, né? E aí, há uns 7 anos mais ou menos, né? Assim que eu comprei a primeira câmera e comecei a filmar, comecei a gravar e gravar. E qual era a câmera? Lembra qual era a câmera? Era uma câmera bem velhinha mesmo, eu nem lembro mais qual era o modelo dela, mas era uma câmera que não tinha muitos recursos, até porque eu não tinha recursos, eu comprei a mais barata que tinha. Perfeito, perfeito. Comecei a gravar com essa câmera, comecei a filmar e vi que dava para unir o teatro com o cinema,
né? Dava para fazer os dois ali, de pegar as atuações que já tinha no cinema e transportar aquilo para o vídeo, né? E aí a gente começou a fazer vídeo, eu comecei a estudar, né? A pesquisar, né? E tudo mais, com o teatro também, né? No teatro eu comecei atuando, né? No da Neiva lá, e aí surgiu uma oportunidade para dirigir um grupo de teatro em outra casa espírita. Qual E aí eu casa? fui. Qual casa? Foi a Alta de Souza, na Canangolândia. E aí, Nossa. assim, eu não tinha muita habilidade com direção, mas eu comecei a pesquisar. E aí comprei livros, comprei aquele livro da Viola Spolin, né? Ah, sei! Jogos teatrais, não é isso? Nossa, aquele livro ali foi muito bom, porque assim, a partir daquele livro eu comecei a fazer vários exercícios com o grupo, né? E a gente tinha esse grupo de mocidade lá no Alta de Souza, eu coordenava o grupo de mocidade e após o horário da mocidade, a gente começava o teatro. A gente tinha 1 hora de mocidade e 1 hora de teatro. Aí a gente começava a estudar para poder se aperfeiçoar e melhorar, né? E eu levei essa mesma questão assim de estudar para o cinema, né? Falei, poxa, eu quero aprender. Aí comecei a pesquisar, estudar, que eu acho que a arte é isso, né? A gente tem que ter boa vontade, mas também a técnica, né? Você tem que correr atrás da técnica para você se melhorar, né? Pra você ver novos aspectos, tecnologias, formas de fazer, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Não só a boa vontade, mas também seguida de treino, né? Deixa eu perguntar, você fez algum curso de cinema, vídeo, ou você é um autodidata mesmo? Rapaz, eu sou muito curioso, né? Assim, em cinema, em arte em geral, eu sou muito curioso. Então, assim, eu pesquisei bastante, estudei de forma autodidata, mas também, assim, comecei a fazer curso, né? Tudo que era curso que apareceu, eu ia fazer. Eu fiz uma pós-graduação em cinema. Aonde você fez? Fiz na Facitec. A Facitec agora ela é da Estácio de Sá, né? Estácio de Sá comprou a Facitec. E é interessante porque eu fiz essa pós-graduação há mais ou menos 3 anos que eu concluí. E hoje eu estou dando aula lá na pós-graduação. É mesmo? Que barato! Eu sabia disso não, olha só. Caramba, Consegui ir para o mesmo local que eu dei aula, porque assim, eu sempre gostei da arte de forma assim que ela fosse didática, sabe? De multiplicar o conhecimento. Eu sempre gostei disso, dessa coisa assim de produzir, de fazer, realizar, mas também de compartilhar. Eu acho que isso é muito importante no mundo, né? Assim, você compartilhar. Então, eu sempre gostei de fazer, mas também tentar compartilhar com as pessoas aquele conhecimento. E vem até de uma frase da Cora Coralina, né? Uma grande poetisa lá de Goiás, que ela diz que o conhecimento ele vale a pena quando você transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? Então, eu gosto muito disso, né? De transferir, de tentar multiplicar. Então, consigo dar aula lá na faculdade que eu estudei, né? 3 anos atrás, né? Estou lá multiplicando conhecimento. Então tá, deixa eu perguntar uma coisa. Você já fez quantos filmes? Eu vi o seu último agora, que é o Coronavírus, o filme, não é isso? Uhum. Quantos filmes você já fez? Eu fiz de curta-metragem, a gente fez 8 curta-metragens e documentário foram 6 documentários, né? Eu sempre tento fazer pelo menos um por ano, né? Para poder treinar, poder também repassar a mensagem, né? Então, esse último agora foi o do isolamento, né? Ele tem uma característica bem interessante porque a gente fez em casa, né? Assim, em casa, seguindo as regras de isolamento e também assim, andando de carro na rua, né? Dentro do carro, de forma segura, né? Mas nunca deixei de fazer, né? Eu acho que a arte você tem que estar praticando direto, né? A arte ela só melhora com a prática, né? Quanto mais você praticar, quanto mais você fizer, mais você vai se melhorando, né? Então, deixa eu perguntar, você gravou primeiro, depois você fez o roteiro, ou você fez o roteiro antes e depois começou a gravar, ou foi tudo junto ao mesmo tempo? Não, todo filme eu tento seguir a mesma lógica, né? De pré-produção, produção e pós-produção, né? Que é a lógica do audiovisual, né? Pré-produção é fazer o roteiro, né? A primeira coisa é o roteiro, roteirizar, depois filmar e depois editar, né? Que quando você segue essa lógica assim de primeiro pensar, planejar antes de executar, a tendência é que as coisas deem mais certo, né? Porque, por exemplo, se você não faz um roteiro e você começa a filmar lá e você pensa, poxa, mas seria tão bom se tivesse um guarda-chuva aqui, mas não tem um guarda-chuva na hora, né? Então, ou seja, no planejamento você faz isso, né? No planejamento você pensa, olha, essa cena tem que ter um guarda-chuva. Aí na hora de produzir você já leva o guarda-chuva, né? Então é muito melhor quando você planeja, né? Então eu sempre faço isso, roteiro primeiro, né? Roteirizo e todo filme que eu vou fazer eu sempre tento assim estar em muito contato com a espiritualidade, né? Assim,
para fazer o roteiro, fazer a prece antes, sentar ali, trabalhar para que as coisas dê o mais certo possível, né? É porque ficou tão natural que eu pensei que tinha gravado antes, entendeu? E aí você gravou uma cena, duas, viu que era legal, aí começou a roteirizar em cima, mas ficou muito bacana. Deu, acho que 5 minutos e pouco, né? O filme, não é isso? Ele tem 5 minutos, tem 5 minutos. De Assim, cenas deletadas tem mais, né? sempre tem mais. É porque é aquela coisa, né, Cássio? A gente sempre, assim, planeja, mas existe a coisa do momento, né, assim, da improvisação, né? Eu lembro que o Stanislavski, né, ele tinha grande diretor de teatro, né, ele dizia que você tem que ensaiar, ensaiar, ensaiar para poder improvisar. Né? Eu gosto muito dessa lógica, né, assim, de você tentar ensaiar o máximo possível, planejar o máximo possível, mas está aberto para improvisação, para a coisa do momento, né? Então, com certeza, muitas coisas que a gente foi filmar ali foi uma coisa do momento, né? Assim, não tinha nem pensado aquilo, mas na hora encaixou, né? Então, isso E deixa eu te acontece muito. perguntar, você, assim, vive do cinema, do vídeo, de dar aula, ou você tem uma outra profissão, né? Como é a sua... Uma coisa interessante também dessa questão do cinema é que ele acabou indo um pouco para a minha vida profissional, né? Porque há uns 7, 8 anos mais ou menos, eu fui no Festival de Cinema Transcendental, né? Que é um festival que acontece em Brasília, e, poxa, amo aquele festival, né? E não conheci ainda o organizador, que é o Lucas de Pádua, que é de Goiânia, e aí fui assistir o festival. Quando eu cheguei lá no festival, eu me encantei com aquela coisa do cinema, né, de audiovisual, aquela coisa toda. E aí eu estava estudando para concurso e surgiu um concurso na EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, né? E tinha uma vaga lá para produtor executivo de vídeo, né, e áudio. E assim, eu fui ler o edital estava falando as características. Você tem, usar criatividade, com vídeo, com isso. Eu não tinha tanta habilidade ainda, mas eu pensei, rapaz, é isso que eu quero fazer. Aí comecei a estudar para aquele concurso, passei no concurso, né, em 2013, aí fui convocado e estou lá até hoje. Aí na IBC a gente trabalha muito com vídeo, né, assim, com entrevistas, com programas, né, com a criação, e hoje eu estou roteirizando. Então, hoje eu faço roteiros para programas da IBC. Então, acabei conseguindo reunir um pouco a questão do pessoal com o profissional, né? Assim, não é esse cinema especificamente, mas se trabalha com algumas questões que tem dentro do cinema, do audiovisual, né? O roteiro, né? A produção do programa. Então, hoje eu consigo fazer isso. As aulas que eu dou na faculdade, hoje são poucas, né? Assim, eu pego de vez em quando uma grade, e aí faço, até porque não dá para a gente deixar muito a nossa casa, né? Assim, eu já tenho um trabalho físico lá da IBC. Então, só de vez em quando que eu pego uma aula ou outra na faculdade, porque eu gosto dessa questão da multiplicação, né? Então, Entendi. mas consigo fazer os dois aí. Deixa eu perguntar, como está sendo sua rotina diante dessa pandemia, desse isolamento? Como que está sendo? Dia a dia? Está tranquilo? Está com Mas, angústia? graças a Deus aqui em casa a gente está tranquilo, assim. A gente sempre estudou espiritismo, sempre, minha esposa é evangelizadora, eu sempre estive estudando, né, na doutrina. Então a gente sabe que o momento é um momento de reflexão, um momento para a gente parar, para a gente estar mais junto com a família. Então a gente tem se unido mais como família. Acho que esse momento está bacana nesse sentido. A gente tem estado mais juntos, feito coisas mais juntos, né? Às vezes fazer um bolo, coisa que a gente não fazia há muito tempo, né? Às vezes fazer brincadeiras em casa, usar a criatividade, né? Então, graças a Deus está tudo bem, né? E a gente tem tentado também, assim, auxiliar outras pessoas com produções, né? Eu acho que o artista que está em casa, ele não pode parar, né? Assim, ontem até um colega me perguntava, né? Assim, mas a arte, ela precisa de contemplação, de movimento, de contato, né? Como é que o artista faz para manter a criatividade isolado em casa, né? E aí a gente conversava sobre isso e eu falava para ele, olha, você não vai parar de ser criativo, você vai criar de outras formas, né? Então, assim, a gente vai procurar outras formas de criar. Às vezes você não observava aquele passarinho que pousava lá no seu jardim, agora você vai começar a observar mais. Você não observava as pessoas que estavam na sua casa, você vai observar mais agora, né? Então, são outras formas, mas você não para. É o momento de você escrever, né, de você poder distribuir uma mensagem por vídeo, né? Isso é uma coisa muito bacana. Hoje a tecnologia tem ajudado muito a religião, né? Sim, Acho que sim.
essa coisa está muito bacana hoje. Então, são novas formas que a gente tem que se adaptar e saber que o momento é para isso. É um momento de reflexão, para a gente não parar, né? E se a gente tem esse pensamento, essa fé, ajudar outras pessoas, né? Acho que isso é importante. E como você vê o mundo pós-pandemia? Você consegue já vislumbrar? Rapaz, eu acredito muito, assim, que vai demorar um pouquinho nessa fase que a gente está. Ela não é uma fase rápida, não. Ela vai ser uma fase demorada. Acho que a gente está aprendendo com ela, né? Uma fase para a gente aprender com ela. E acredito muito que quando as coisas voltarem assim à normalidade, entre aspas, né, assim, a gente vai ter pessoas melhores, né? Porque as pessoas estão agora assim, entendendo mais essa coisa do distribuir, do oferecer, do multiplicar, né, de se ajudar. A gente tem visto constantemente aí pessoas ajudando outras, né, comprando coisa para outro no mercado, pessoas fazendo shows na janela, shows gratuitos, né? Então, acho que o mundo ele vai se tornar um pouco mais solidário. Acho que solidariedade é uma coisa que vai acontecer mais no final dessa pandemia, né? E quando a gente sair dessa, que a gente poder voltar aquelas pessoas, abraçar as pessoas, né? Assim, a gente está sentindo um pouco a falta de contato físico agora. Acho que quando a gente sair, a gente vai querer abraçar, vai querer beijar, vai querer estar junto, visitar os amigos, né? Ir lá na casa de uma pessoa que a gente não ia há muito tempo. Acho que a gente vai estar mais nesse sentido, assim, de querer estar mais junto com as pessoas, né? Eu tenho muita fé que o momento é difícil, mas que é bom para que a gente pare, que a gente reflita, que a gente esteja um pouquinho mais concentrado agora para depois a gente estar mais juntos, né? E o que você planeja de filme? Você, como artista, já deve estar planejando alguma coisa quando você puder sair. Você já está planejando um filme, já está vindo um roteiro, ou você é aquele que tem vários roteiros guardados, e assim, é a vez desse, é a vez daquele. Você já tem alguma coisa na cabeça, já pronta, como artista que é? Cássio, na verdade, assim, antes de entrar a pandemia, eu tinha 2 projetos para esse ano, que era o seguinte. Um dos projetos, eu ia participar do evento que acontece no Rio de Janeiro, que é os amigos da Rede Amigo Espírita. Ah, né? Sei. Muito bom, fantástico. Eles vão fazer um evento sobre Chico Xavier. E nesse evento eu estava comprometido a fazer 3 curtas-metragens sobre a vida de Chico Xavier. Né? Já tinha Porque você fez um, não foi? Aquele que você foi lá na Fazenda Modelo, que eu achei fantástico também. Muito bom, muito bom. Foi. Aquilo lá foi um documentário experimental, assim, um documentário com metalinguagem, né? Assim, ou seja, um documentário explicando como é que é feito um documentário, né? Muito uma bom. Ideia que a gente teve de fazer lá, aproveitando também a família, né? Eu sempre tento incluir a família nos projetos, até porque se eu ficar sozinho filmando, minha esposa vai me dar uma bronca, né? Então, a gente sempre inserir ela na produção, né? E minha filha, né? E aí a gente tem esse projeto que é fazer 3 curtas-metragens sobre a vida de Chico Xavier, alguma coisa da vida dele. Só que eu acredito que o evento seja cancelado, né? Porque agora em julho, e acho que até julho a pandemia não vai ter sido controlada ainda, né? E outro projeto que a gente tem também é de fazer o filme Solitude 2, né? A gente fez o filme Solitude 1, né, que foi gravado lá em Portugal, que ele fala sobre essa temática do suicídio, né? Da questão da solidão, né? E eu estava fazendo agora o 2, né? Eu conversei com o Adeilson Salles, que é um grande escritor espírita aí. Sim, fantástico. Ele me cedeu, fantástico, né? Ele me cedeu uma história do livro dele. Qual livro? Qual livro? Nossos Jovens Profetizarão. Ah, é o último dele agora. É o último. E aí eu peguei a história desse livro, fiz uma adaptação para a gente fazer um filme que fale sobre o suicídio entre jovens, né? Na juventude e entre crianças também. Né? Então, o roteiro já está até pronto desse filme. Que legal! Eu ia começar a filmar ele agora, em março, abril, mas aí aconteceu isso tudo e a gente vai ter que esperar, não tem como filmar agora, né? Mas são esses 2 projetos que assim que acabar a epidemia, a gente vai tocar, né? E você, como um cara que gosta de filme, você deve ser um cinéfilo. Não é isso? Sim, gosto muito. E que filme você recomenda? Você já viu durante esse 1 mês e pouco que a gente está recluso? Tem algum filme que você viu, que você recomenda? Ou uma série, né? De repente, que você recomenda pra gente, que você acha legal? Rapaz, é aquela coisa, né? Assim, a arte, ela tem algo muito pessoal, né? Às vezes uma coisa que alguém gosta, o outro não gosta tanto, né? Assim, Sim. É muito pessoal essa coisa.
Mas eu tenho visto muito filme, muita coisa bacana, né? Assim, acho que os filmes espíritas, né? Assim, ou com essa temática espírita estão muito bons. O último filme do Divaldo agora é um filmão, né? Um filme muito bem feito, muito bem produzido, né? Um filme, assim, bacana para você assistir e para você refletir, né? Porque é aquela coisa, né? Quando a gente começa a trabalhar com a arte dentro do espiritismo, a arte não fica só entretenimento, né? Assim, a arte, você começa a ver a arte de uma forma, assim, também de reflexão, né? De consolos, você começa a pensar mais em ver produções assim, em fazer produções assim. E eu acho que esse filme do Divaldo, ele tem uma coisa muito bacana, que ele dá um entretenimento, que é você parar para assistir o filme, que é bacana, tem um lado cômico no filme, mas ele também tem essa questão do consolo, né? Do esclarecimento do que é a mediunidade, ele para um jovem que é Divaldo, né? Até que é porque Edivaldo mesmo, ele é cômico, né? É cômico. Se não fosse cômico, né? Eu só achei o terceiro Edivaldo, que é o mais velho, eu não gostei muito, particularmente. Assim, gostei mais dos dois. Até porque o segundo tinha mais tempo dentro da história. Você percebeu isso melhor do que eu. Então, eu achei que o terceiro ainda faltou estar mais ligado, assim. Mas o filme, como você disse, é um filmão. É um filmão. Eu acho que os filmes, assim, quando você pode pegar qualquer filme pelo lado assim mais reflexivo, né? Não só daquele olhar de estético, né? Mas você pensar, o que eu aprendo com essa história? Que é o que a gente tem feito, eu tenho trabalhado muito com oficinas de cine e debate. Então, eu levo um filme para a casa espírita, a gente assiste aquele filme e depois discute aquele filme, né? Assim, alguns aspectos do filme. Se fosse você o personagem principal, o que você faria? Você tomava a mesma atitude que ele, né? Então tem feito bastante isso e tem dado muito certo, assim, porque a gente sabe que a gente aprende com os filmes. Então, por exemplo, o filme Dois Papas, né? É um filme lindo filme. É um filme que leva muita reflexão da questão assim do diálogo, né? Do preconceito, né? De você ter a aceitação do outro, né? Então, são filmes assim que fazem a gente refletir, a gente parar e pensar assim, né? Tem que ter um diálogo, né, interreligioso, tem que ter um diálogo assim, mais assim, de não concordar com a pessoa, mas mesmo assim respeitar aquela pessoa, que é uma coisa que a gente precisa nos tempos de hoje, né? Assim, a gente sabe que a gente ainda está muito politizado, está muito assim dividido, e a gente acaba não respeitando a opinião do outro. E esse é um filme que leva a isso, a parar e pensar. Os caras não concordavam em vários pontos, mas se respeitavam, né? Tinha aquela coisa respeitosa de conversar, né? Então, cada filme que a gente assiste, ele tem um aspecto diferente, né? Se você pegar, por exemplo, o Star Wars, que é uma série fantástica, né? Assim, de vários filmes, se você pegar ele dentro do aspecto religioso, dentro do aspecto, assim, da doutrina espírita, você vê muitas relações, né? Por exemplo, lá no Star Wars, para quem não viu o filme ainda, né? Você tá com a camiseta aí, né? Do Darth Vader. Olha, eu tô com a foto na camisa. Tem uma disputa lá pela força, né? Assim, eles disputam para ver quem domina a força. E normalmente os Jedi que tem esse domínio maior da força. E no filme é interessante que o mestre Jedi, Yoda, ele fala o seguinte, né? Que a força é algo que está em todo o universo e constrói o universo. Aí você pega lá no Livro dos Espíritos, né? Falando que tem um fluido cósmico universal, que é uma força que está em tudo, que é manipulada, né? E que você constrói mundos com ela, né? E que os médiuns com maior habilidade, em alguns aspectos, eles conseguem manipular melhor o fluido universal, né? Ou seja, aí você tem os Jedi, que podem se comparar a médiuns, né? Que conseguem manipular o fluido, né? Então você vê que coisa bacana. Aí você pega, por exemplo, Lucas Skywalker, né? Que é o protagonista da série ali, que ele, em certo momento, ele tá indo bem, daqui a pouco ele falha, né? Ele entra em contato com a força ali, aquela força faz com que ele mude a posição dele, né? Ele se torna mal, né? Aí você vai pegar dentro do espiritismo também que o médium que não consegue, por exemplo, ter uma conduta moral, né? E tudo mais, ele acaba caindo ali, pode entrar em falhas, né? Então você vê várias comparações que dá para a gente fazer entre os filmes, né? E a nossa vida real. Então eu acho que o cinema ele tem essa coisa. Tem um pensador, né? Um estudioso do cinema que se chama Alan Vergara, que ele diz o seguinte, que o filme, né? O contato com o filme, ele cria uma empatia, porque nós entramos num processo de catarse, né? De você ter uma descarga de emoções e se identificar com o personagem. Ou seja, olha só esse aspecto que ele fala, né, da arte.
você vê algo, você se identifica com aquele algo, você tem uma catarse, uma descarga de emoções ali, que pode te levar à reflexão. Sim. Então, se a gente pega a arte sobre esse aspecto, né, de fazer a arte fazer refletir sobre aquilo que a gente se emocionou, aí você consegue ter um diálogo muito bacana e ter uma conversa com a arte do cinema, né? Até no filme Dois Papas mesmo, eu não gostava muito do Papa, que é alemão, né? Eu tinha assim... Cara, quando eu vi o filme, eu falei, meu Deus, o cara é fantástico também. Ele é maravilhoso. Se não fosse ele, não teria o outro, né? Um vai formando o outro, um vai fortalecendo o outro. Muito bom, muito bom. Ontem a gente assistiu aqui em casa um filme que entrou na Netflix agora, que é o Sérgio. Que fala sim, eu já vi o chamado, mas ainda não assisti. Quero assistir, porque ele é da ONU, né? Cara, porque você pega assim a história de um cara que praticamente ele deixa a vida pessoal de lado para poder ajudar as pessoas de outros países ali, conflitos de guerra, né, e tudo mais. Então o cara chega ali no Timor-Leste, chega em alguns locais, fala, não, eu vim aqui para tentar trazer a paz, né, para ajudar vocês, o que vocês precisam para que a gente restabeleça, né? Então, ou seja, aí você para pensar também na nossa vida, o que o Espiritismo nos diz, né? Que a gente não está aqui a passeio, né? Que a gente está aqui para as nossas missões pessoais, na nossa família, ou na sociedade, para tentar restabelecer paz, auxiliar. Então, tem uma relação também com o que a gente estuda. Então, acho que cada filme que a gente pega, se a gente puxar para esse aspecto, assim, do que a gente estuda no Espiritismo, ou em outros meios, outras religiões, a gente sempre vai buscar relações, né? Coisas interessantes para a gente poder aprender mais. Deixa eu perguntar aí, tem algum livro espírita que você conseguiu ler nesse isolamento? Ou está lendo, está quase terminando? Ou quer ler? Que você recomenda para a gente? Uma trilogia que eu achei bem interessante. Não que os livros foram escritos em seguida, não. Mas é uma trilogia que eu estou achando muito bacana para esse momento agora, que é o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, né, que o livro A Caminho da Luz, ele traça uma história da humanidade, né, sobre o aspecto espiritual. Eu acho muito bacana. Ele começa lá na pré-história e vai vindo. Encantador. Muito bom. Aí li também o Exilados de Capela, que ele vai falar dessa relação também, assim, daquele momento. É que você até estava lendo do filme. Lá no Coronavírus parece você com ele, ó, viu? Assisti o filme, assisti. Aquilo lá foi intencional. Vindo de você todo metódico, tinha que ser intencional, né? A gente sempre tenta colocar uma coisa que eu sempre achei bacana nos filmes quando você planeja bem um filme, nada é por acaso, né? O ator não está lendo um livro por acaso, ele não segurou uma coisa por acaso, os objetos, as coisas que acontecem no filme, quando é bem planejado, elas têm que ter uma relação em si, né? Que se você for parar, pensar, observar, tem uma coisa que nós fizemos no filme Solitude. Ele foi gravado em Portugal e ele fala sobre suicídio, né, sobre depressão, sobre a solidão, mas também sobre solidariedade. E aí tem uma cena que acontece, que a atriz principal, ela encontra com um cego, né, uma pessoa deficiente visual, e eles vão até a instituição de cegos, né, onde ele vai pedir para ela auxiliar outros cegos a ler para eles. Né? E aí o que acontece? Quando a gente chegou lá, o pessoal da Associação de Cegos falou, a gente só não queria que aparecesse o nome da associação. Eu falei, ótimo, né? Por quê? Aí eu coloquei o nome da associação, Associação Camilo Castelo Branco. Oh, que fantástico! Aí para ver o seguinte, vamos colocar esse nome aqui para ver se alguém vai buscar essa relação. Por quê? O filme fala sobre suicídio, o filme é feito em Portugal, e a gente faz uma associação de cegos. E o Camilo Castelo Branco, que é o autor espiritual do Memórias de um Suicida, ele se suicidou, né? Porque ele ficou cego e ele não conseguia mais escrever. Isso então, será que alguém vai buscar essa relação, né? Então, a gente sempre coloca algumas coisas para ver se algumas pessoas vão perceber aquilo ali, né? E eles então, sempre buscam, né? Que filmes usam isso. Os filmes normalmente eles buscam a cor, né? Os objetos, os locais, tudo tem uma relação ali para que a história seja contada naqueles poucos minutos ali e ela tenha referenciais, tem algumas coisas para serem buscadas. E você falou que tinha um terceiro livro, Caminho da Luz, Lá de Capela. O terceiro livro é o Transição Planetária do Divaldo Franco. Então, que é uma trilogia também, né? Ver com esse momento. E que é também um dos 3 livros, sendo, né? O Amanhecer de uma Nova Era, e tem o terceiro, que agora fugiu o nome. Mas você leu os 3 já? E você já terminou o terceiro agora.
E você começa a ler esses livros, é interessante que você vai criando assim uma ideia do contexto atual, né, da pandemia, né, assim, os porquês, né, os motivos, né, o porquê que as coisas estão acontecendo, né, e a gente às vezes coloca muita culpa em Deus, né, assim, mas por que Deus está fazendo isso? Mas só que se você olhar para a história da humanidade, né, o que nós fizemos nesse século, né, nós estávamos lá junto com Jesus, nós estávamos na Idade Média, nós estávamos na Idade Medieval ali, a gente estava nas revoluções, mas o que nós estávamos fazendo nessas revoluções? Né? Assim, coisa boa não era, né? Então a gente vai perceber que tudo que acontece agora são consequências dos nossos atos, né? Ação e reação, né? Então esses livros proporcionam, acho que a leitura é muito recomendada nesse momento, né? A gente parar, ler um pouquinho, pensar, refletir, né? São coisas que são muito indicadas para o momento atual, né? Beleza, beleza. Estamos acabando. E agora, para terminar, a gente tem um pinga-fogo, né? Lembrando nosso querido Chico, já vai fazer um pinga-fogo contigo, né? Você fica à vontade, tá? Vai responder da forma que você quiser. Podemos começar? Sim. Então vamos lá. Qual figura espírita você mais admira? Allan Kardec. Todd ou Nescau? O Todd Todd. tem menos açúcar. Você quer falar alguma coisa da figura espírita que eu te cortei, Kardec? Você falou Kardec e... O Kardec pelo bom senso, né? Que acho que é uma coisa que falta muito para a gente hoje, né? Assim, a gente vê até no meio espírita desesperado, sem bom senso, né? Assim, de degladiar, de brigar, né? E se a gente for voltar lá em Kardec era um bom senso, né? O Kardec era uma razão, né? Assim, tudo para ele tinha que ter uma razão, um porquê, né? E dialogar com respeito com as pessoas, né? Então, falta um pouco de Kardec no nosso movimento espírita, né? A gente esquece de Kardec, o que ele era, o que ele representou. Aí, lembrando também que tem um filme sobre Kardec, do Wagner de Assis, né? Para quem não viu ainda, é um filme bem bacana, assim, para você entender um pouco o aspecto humano de Kardec, né? E a gente vê Kardec naquela foto, com aquela seriedade, né, e tudo mais, mas esquece de ver o homem que está ali por trás, né, que tinha uma esposa forte, né, a Amélie Baudet, né, que era uma artista minimalista ali, artista plástica, que estava junto com ele, conversando, debatendo, né? Então, eu acho que o bom senso é uma coisa muito importante nos dias de hoje. A gente precisa de bom senso, mais bom senso, e Kardec é referência para isso. Qual livro espírita você mais gosta? Pensamento e Vida, do Emmanuel. Muito bom, muito bom. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Cite uma virtude que lhe caracteriza. Curiosidade. Tudo a ver, artista, né? Você já leu todas as obras básicas? Completamente não. Tem alguma que você tem vontade de terminar? Uma obra que eu sempre leio, mas eu sempre travo, é a Gênesis. Assim, pelo contexto dela, que é bem complicado, né? Assim, com obras básicas, eu li elas, mas não estudei a fundo todas, né? Assim, por exemplo, a Gênesis eu já li, mas nunca parei assim a fundo e tal, porque eu sempre trago alguns pontos assim, porque como eu sou muito curioso, eu pego aquele capítulo e vou buscar referência aqui, ali, e a coisa não flui, né? E não vai. Já dormiu em alguma palestra? Já? Ixi. Tem palestras muito boas e palestras muito sonolentas, né? Já chorou em alguma palestra? Já, ixi. Lá é demais. Doce ou salgado? Doce. Para você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? Pelo meu egoísmo e orgulho, a si mesmo. O que leva adiante, as certezas ou as dúvidas? Dúvidas. Cite um apóstolo que tem a ver contigo. Tomé. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? Em uma palavra? Você que sabe. Eu acho que reflexão, né? Reflexão e consolo. Uma palavra que te define. Entusiasmado. Show. Peyton, brigadão. Foi muito legal conversar contigo. Aprendi um monte de coisas, né? Conheci você um pouco melhor. Fiquei fantástico. Muito bom. Quer falar algumas coisas para terminar? Palavras finais? Eu que agradeço, cara. Acho que
esse contato agora é muito bacana, mesmo que seja virtual, mas são as novas relações que a gente está tendo agora e aproveitando desse momento, né, dessa pandemia. E, assim, eu acho que a arte, né, ela é muito libertadora, ela é muito, assim, um mundo sem arte seria um mundo muito triste, né? Então, acho que a arte é algo muito importante nesse momento agora, né? Que a gente busque mais arte, né? Que a gente busque mais ver um filme, né? Ler alguma coisa, né? Ver uma dança, né? Na TV ou na internet, né? Que aquilo vai fazer aliviar um pouco mais a gente, né? Deixa a gente um pouco mais leve, né? Então, a arte é para isso, né? Para deixar a gente um pouco mais leve, fazer a gente refletir mais e consolar um pouquinho a gente, né? Então, acho que Tem algum site que você quer citar para ver suas obras, seus filmes? Algum canal que a gente pode ver? Você recomenda aí? Eu criei um canal, né? Eu criei um site que chama fenalma.arte.br, né? Nesse site, eu criei uma produtora nele que eu chamo de Produtora do Bem. Né? A ideia dele é fazer produções voltadas para o bem, né? Produções artísticas que tenham essa ideia de auxiliar, de motivar. Então, lá você vai encontrar os filmes que eu já fiz lá, os documentários, e os projetos que eu tenho feito. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando com a Federação Espírita de Sergipe, eu trabalho na comunicação de lá. Então, todos os vídeos que tem para a Federação Espírita eu faço de campanha, né? A gente fez um vídeo de campanha agora, que é a campanha de doação, né, das casas espíritas, e tenho feito vários e vários vídeos lá. Então, você vai encontrar nesse site todos os trabalhos que eu tenho feito, né? E a gente tem também um perfil lá no Instagram, que chama Arte Espírita, com um Ezinho só, Arte Espírita, né? E lá a gente tem divulgado trabalhos dos artistas espíritas do Brasil inteiro, né? Assim, não só de arte espírita, mas também artes voltadas para o bem, né? Para o positivo. Eu acho que a gente precisa muito disso hoje, né? A comunicação, ela tem que informar, mas acho que ela também tem esse papel de deixar as pessoas mais motivadas, né? Mais alegres, assim, mais esperançosas, né? Eu acho que esse é um papel do comunicador. Então, tem esses dois canais aí que você pode acessar e dar uma olhada nos trabalhos que tem lá. Valeu, meu chapa. Muito obrigado. Eu que agradeço o carinho. Eu que agradeço. Valeu. Quando precisar, estamos aí. Ô, show de bola. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Não tem